Boa noite, pessoal. Começar mais uma live. Esperando o pessoal entrar. Boa noite, Ana Brito, Pompílio, lá da UFSC. Silvana. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou tentar botar o título aqui, que eu sempre me atrapalho em colocar o cinto. Tudo bem, Pompílio? Aqui em Porto Alegre, chovendo, esfriou novamente, passou o calorzinho que estava tão bom. Vou aguardar a Tânia também entrar para eu poder chamá-la. Pronto, consegui. A Tânia já entrou, está entrando. Bom, então o pessoal está entrando, eu já vou então fazer a apresentação da live então. Bom, boa noite a todos novamente. O tema da live de hoje é o cerimonial na colação de grau. E para falarmos sobre isso, eu convidei a Tânia Regina Weber, que é Relações Públicas do Gabinete do Reitor da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, desde 2001. Tânia é natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, graduada em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas, especialista em Recursos Humanos pela PUC-RS e mestre em Gestão de Organizações Públicas pela UFSM, com a dissertação Cerimonial Universitário Sistematização na UFSM. Além disso, a Tânia Regina Weber é atualmente presidente do Comitê de Ética do Fórum dos Organizadores de Cerimônias Universitárias e Acadêmicas das Instituições de Ensino Superior Brasileiras, FORCIS. Agora eu vou convidá-la para entrar aqui. Entrar e aí a gente já começa. Já tem um bom número de pessoas aqui para a gente começar. Boa noite, Tânia. Boa noite, Adriana. O pessoal está ouvindo direitinho o áudio aí? Deixa eu me enquadrar aqui, peraí. Deu. Tânia, você viu, eu já dei uma apresentada, né? Já te falei para o pessoal sobre a live, sobre o teu currículo. E então vamos já começando. Antes de iniciar falando do cerimonial, eu queria que você explicasse o que é esse termo, colação de grau, e também explicar qual a diferença, se tem diferença, colação de grau e formatura. Tá bom. Mais uma vez, boa noite, Adriana. Boa noite a todos os amigos e amigas que estão aqui assistindo essa live. Quando a Adriana me fez o convite, que eu agradeço muito, Adriana, eu estava indecisa, não sabia se aceitava ou não, porque eu confesso que eu prefiro atuar nos bastidores. Essa ficar na linha de frente, a não ser quando eu sou mestre de cerimônias, né? Mas então eu prefiro mais ficar nos bastidores. Mas aí, como você falou que seria um bate-papo sobre cerimonial, e o cerimonial já faz parte da minha vida profissional há quase 20 anos, é uma área que me encanta muito. Então eu disse, se é fácil assim, é só conversar sobre cerimonial. Vamos lá, vamos tentar. E antes de falar sobre colação de grau também, eu quero fazer um agradecimento todo especial ao pessoal do Forcis, porque o muito do pouco que eu sei sobre cerimonial universitário,
eu aprendi com essa turma do Forcis. Faz 12 anos que a gente tem o nosso encontro anual e a gente tem uma troca de ideias, de conhecimentos, e isso é muito legal. Então, eu agradeço a eles e também o pessoal aqui da UFSM, meus colegas. Então, vamos lá. O que é a colação de grau? É uma cerimônia acadêmica na qual os graduandos recebem o grau de bacharel ou licenciado, após terem cumprido todos os créditos, as disciplinas, os estágios, os requisitos inerentes a cada curso. Então, o bacharelado prepara o profissional para os setores industrial, comercial e de serviços, onde ele irá aplicar o conhecimento obtido no curso em atividades específicas, estando apto a atuar no mercado de trabalho. São os médicos, os engenheiros, os administradores, biólogos, jornalistas, relações públicas, enfim, as mais diversas profissões. Esses são os bacharéis. Ou então ele recebe o grau de licenciado, que forma professores nos mais diversos cursos. Então, o licenciado está apto a ensinar. Basicamente isso aí. A outra pergunta, se colação de grau qual é a diferença formatura? Na verdade, formatura é mais adequado para cerimônias militares. Aqui no Sul ainda é muito usual o termo formatura para cerimônias de colação de grau, mas o correto é cerimônia de colação de grau, não formatura. Uhum. As pessoas às vezes confundem e pensam que é a mesma coisa. É. E, Tânia, vou dar uma pausinha aqui que tem um pessoal bastante aqui do Forcis está presente, FB, e quem puder botar coraçãozinho aí, ó, manda coraçãozinho que a gente gosta, viu? A gente gosta de coraçãozinho, né, Tânia? Bastante. Mas continuando, e qual então a importância dessa cerimônia da colação de grau? A colação de grau é a cerimônia mais importante de uma universidade. É um momento em que a instituição cumpre a sua função social de entregar novos profissionais para o mercado de trabalho. Ela é uma cerimônia muito significativa, é um ritual de passagem, porque simboliza o final da vida de estudante e o começo da vida profissional. O estudante entra na cerimônia como graduando e sai bacharel ou licenciado. Então, é um momento muito marcante que fica eternizado na sua memória e na dos seus familiares e amigos. Né? É muito importante. E quais são os tipos de solenidades, né? Quais são os tipos de outorgas de grau que existem? As cerimônias de colação de grau podem ser solenes, com toda a pompa e circunstância, que eu acho que todo mundo já participou, já presenciou uma. Tem as cerimônias de gabinete, que é bem mais restrita, com a presença apenas do graduando e do coordenador do curso. E agora a gente está, devido à pandemia, estamos com uma nova modalidade de colação de grau, né? Que é por webconferência, que é uma reunião virtual realizada pela internet. Essa é bem recente, eu acho que são poucas universidades que já fizeram essa cerimônia. Vocês aí já fizeram? Sim, aqui na UFSM a gente já fez vários cursos de medicina, enfermagem. Começou mais com o Ministério da Educação autorizou mais os cursos da área de saúde, né? Principalmente devido à pandemia e pela carência que tem desses profissionais, né? Mas aí depois já ampliou. A gente já fez também de agronomia, de engenharia sanitária e ambiental. Nós já fizemos várias colações e tem mais previsto
ciências contábeis também a gente já fez, e tem outras que vão ser realizadas agora ao longo desse período de pandemia ainda. Então tá. Quais são os ritos do cerimonial, do protocolo, que são obrigatórios que aconteçam, que não podem faltar numa cerimônia de colação de grau? E qual seria, assim, a ordem correta do cerimonial da colação de grau? Tem essa ordem, tem que seguir. Bom, as cerimônias de colação de grau, elas têm um grande destaque para a comunidade universitária e também para a sociedade, né? Então, elas exigem um planejamento, demandam tempo, organização, e o cerimonial ocupa um lugar especial, ditando os ritos a serem seguidos e a correta observação das normas protocolares. Então, entre esses ritos, tem o juramento, né, que o graduando, com o braço direito estendido, ele faz o juramento do seu curso, podendo ser universal, algumas universidades fazem o juramento universal, ou específico de cada curso. Aqui na UFSM é específico por curso. Depois tem a hora que o juramentista, né, acompanhado pelo patrono, ele diz: prometo no exercício da minha profissão ser fiel aos deveres, enfim, dependendo do curso, né? Tem a outorga do grau, que essa é competência do reitor, e aqui na UFSM ele delega essa competência ao coordenador do curso. Isso é uma das poucas universidades em que acontece Diferente. isso, que não é o reitor que cola grau, mesmo ele estando presente na cerimônia. Isso até já foi motivo de bastante discussão no Forcis, mas como está previsto na resolução, aqui é assim. E a entrega do diploma. Então, acho que o que não pode faltar é, então, o juramento, a outorga do grau e a entrega do diploma. Qual a ordem correta, né, do cerimonial numa colação de grau? Eu vou citar o caso da UFSM, que é onde eu trabalho, né, onde eu tenho toda a minha experiência profissional. Inicia a cerimônia passando o vídeo institucional da UFSM, depois tem a composição da mesa, que é quem participa dessa mesa é o reitor, o diretor do centro, o coordenador do curso, o paraninfo e o patrono. Basicamente são esses que fazem parte da mesa de colação de grau. Aí temos a abertura da cerimônia, que é feita pelo reitor ou o seu representante, se ele não estiver. Depois temos a execução do hino nacional, o juramento, feito pelo juramentista e acompanhado pelo patrono da turma. Tem a outorga do grau, que, como eu falei, aqui é feita pelo coordenador do curso, mas é uma competência do reitor da instituição. Depois temos a entrega do diploma, que é feita pelo paraninfo, e as homenagens. Aqui nós temos homenagens aos pais, que são feitas pelos graduandos, né? Depois temos os discursos, que é o orador da turma, o paraninfo e o reitor. São esses três que discursam numa cerimônia de colação de grau. E depois o reitor, após o seu discurso, ele declara encerrada a sessão solene de colação de grau. Basicamente, isso que ocorre numa cerimônia. Praticamente deu uma aula aqui de cerimonial. Deu passo a passo. Tânia, nas cerimônias, né, de colação de grau, tem as vestes talares, né? Eu queria que, se você pudesse especificar quais são os itens, né, que compõem as vestes talares e quem são os que precisam usar as vestes. Tá bom. As vestes talares são vestimentas cujo comprimento vai até os calcanhares. Então, a palavra talar vem do latim talus, que significa calcanhar. Então, vestes talares, vestes que vão até o calcanhar.
ela tem suas origens nos trajes sacerdotais da antiga Roma e fazem parte do cerimonial universitário e foram adotadas pelas universidades europeias a partir do século XIII, com o surgimento da figura do reitor. Elas simbolizam o poder, a posição hierárquica, destacando a pessoa que a utiliza. Então, as vestes talares são compostas por beca, que é uma capa preta, longa, de mangas longas, o jabô, que é um peitilho confeccionado em renda, semelhante a um babador, assim, fica preso ao pescoço e pendendo na frente da beca. Tem o cinto, que é uma faixa larga, usada na cintura, na cor correspondente à área do conhecimento. O capelo, que é aquele chapéu usado pelos graduandos na cerimônia de colação de grau. Tem a borla, que é uma espécie de chapéu sem aba, que os reitores usam na cor branca e os doutores usam na cor da sua área de conhecimento. Tem a pelerine, ou samarra, que é uma capa, é a veste superior das autoridades universitárias, fazendo uma analogia com o manto real. Então, ela representa o domínio do conhecimento de uma determinada área da ciência. Os reitores usam a cor branca por simbolizar o domínio do conhecimento de todas as áreas. E os doutores usam na cor da sua área do conhecimento. Temos também o colar reitoral, que é o ornamento usado pelos reitores como símbolo do poder. E, bem menos usual, nós temos o bastão reitoral, que é uma peça de madeira de lei envernizada, com 3 elos representando a sabedoria, a harmonia e o equilíbrio, e faz analogia com o cetro real. Eu mesmo não conheço nenhuma universidade que utiliza o bastão reitoral. E o anel reitoral também apenas em universidades mais antigas ou muito apegadas à tradição. São essas, então. Aí tem o que o graduando usa? Ele usa a beca preta, usa a faixa, né, e o capelo e o jabô. Essas são as vestes dos graduandos. Os professores usam a beca preta, o cinto na cor da área do conhecimento e os doutores usam a samarra ou pelerine também na cor da área do conhecimento. O reitor usa a beca preta, usa a samarra e a borla na cor branca, né? Isso é privativo do reitor. Nem o vice-reitor não deve usar. Isso é privativo do reitor. Mesmo quando o vice-reitor está no exercício da reitoria, não deve usar. É só o reitor mesmo. Aí o vice-reitor usa da sua área de conhecimento. Aqui na UFSM, o nosso atual vice-reitor é engenheiro, então ele usa a cor azul. Mais ou menos isso, eu acho. Então, as vestes tá lá. E falando em cores, quais são as cores oficiais que vão nas becas dos formandos? Cada curso tem a sua cor oficial? Bom, as cores ou não? Tem. As cores na universidade representam os 3 reinos da natureza: animal, vegetal e animal. Então, a cor vermelha é o reino animal, as ciências jurídicas e sociais. A cor verde é o reino vegetal, as ciências da saúde. A cor azul, o reino mineral, as ciências exatas e da natureza. Basicamente são essas 3 cores. Só que alguns conselhos profissionais também determinam as cores e o juramento de cada profissão. E aí a gente segue, né? E tem muitas produtoras, né, que trabalham nas cerimônias de colação de grau que às vezes ficam inventando algumas cores aí que não são adequadas.
não são adequadas. Até vou aproveitar aqui para mostrar que não, ó, não sei se vai pegar. Essa é a Vanessa, minha filha, a bandeira Uhum. do Grêmio, Do vocês não. Grêmio, aham. É, ela, ela é bióloga, ela mora fez doutorado, está morando na Suíça. E esse é o William, ó, que é engenheiro civil, ó, ele tá com a beca preta, o Uhum. jabô, que é esse peitilho branco, e com o capelo. Só para ilustrar. Muito boa a ilustração. Gostei da bandeira. É, Pois é, tem eu já ouvi várias reclamações, assim, que as empresas de produtoras de formatura, às vezes atrapalham nessa parte mais do cerimonial, né? Porque acabam querendo trocar coisas que não estão de acordo, mas vamos lá, então. tem muitas produtoras que acham que a colação de grau é assim um espetáculo, sabe? E inventam algumas regras, algumas normas, né? E cabe a nós do cerimonial coibir isso, né? Não permitir Deixar, sim, deixar que o façam esses espetáculo para exageros. fazer lá no baile da formatura, eu acho, É, né? depois, na Não, festa particular de não na cada um, né? colação, Não ali, no momento da colação. com certeza. Quais são as pessoas que podem ser homenageadas, ou que devem ser homenageadas na colação de grau? O patrono, que é o professor que dá nome à turma, né? Ele vai Uhum. tomar o juramento na hora da colação de grau. O paraninfo, que é o padrinho da turma, o paraninfo é o mais querido, aquele que mais a turma tem maior afinidade, né? Uhum. E é o paraninfo que entrega o diploma. Também tem os professores homenageados, né, que a turma escolhe os que mais se destacaram durante todo o processo de formação deles. Tem a homenagem administrativa, geralmente eles escolhem um servidor técnico administrativo, e também a homenagem aos pais. Geralmente é feito um vídeo, né? Os formandos, os graduandos fazem um vídeo que é passado no momento da colação de grau. Então, Como é que é feito a entrega de diploma? Aí na Universidade de Santa Maria, vocês entregam no dia da colação de grau ou é entregue posteriormente? Como é que é feito isso? não. Aqui a gente até já teve algumas cerimônias que a gente conseguiu entregar o diploma no momento da colação, mas não, no momento não é mais feito. São poucas universidades, eu acho que é a URGS e mais Eu alguma acho que que é. entrega. É que aqui não. Na hora da colação de grau, o graduando recebe do Paraninfo um, um diploma, mas não é um diploma, na verdade, né? Simbólico. É simbólico. O diploma ele retira depois de ter sido registrado e seguir. Acho que mais ou menos, não sei se leva um mês depois da colação de grau, ele já pode procurar a Pró-Reitoria de Graduação e retirar o seu diploma. Aqui não é entregue no momento da colação, não. Tânia, agora nesses momentos, né, que nós estamos de pandemia, vocês até já fizeram as cerimônias virtuais. Queria que você contasse aqui para a gente mais ou menos como é que funcionou, quem é que participa dessa cerimônia, como que ela acontece, como é que ela é montada, quais são as pessoas que participam nesse momento da cerimônia virtual e como que ela é transmitida. Essa nova modalidade de colação de grau por webconferência foi, como eu já falei anteriormente, devido à pandemia, né, da Covid-19. Então, como as atividades presenciais estão suspensas, não tem como fazer uma colação de grau presencial. Então, aqui na UFSM, a gente está realizando essas cerimônias pelo aplicativo de webconferência Google Meet, que é um Uhum. serviço de comunicação por vídeo, né? Então, as pessoas diretamente relacionadas com a colação de grau, que são os graduandos,
as autoridades universitárias, que é o reitor, o diretor do centro, paraninfo, patrono e coordenador do curso, o mestre de cerimônias, e a equipe técnica que participam da transmissão, esses recebem o link para participar dessa reunião. Só eles têm acesso a essa reunião. E essa reunião é transmitida pelo Farol, que é uma plataforma da UFSM para armazenamento e reprodução de material de áudio e vídeo. Então, os familiares e demais interessados podem assistir à cerimônia pela internet acessando o Farol. Então, Que bom. A família pode participar. A família pode participar. E nós estamos fazendo aqui nessas colações por webconferência que já teve, a gente segue as seguintes etapas, assim. Mantemos o vídeo institucional, né? Passa o vídeo da UFSM, tem o hino nacional, tem o juramento, a outorga do grau, aí os discursos do orador, do paraninfo e do reitor, e encerra com o vídeo de homenagem aos pais. O que a gente está fazendo aqui de diferente nessa cerimônia é o hino nacional, porque o hino nacional, todo mundo tem que ficar em posição de respeito, né? Só que, para ficar em pé durante a execução do hino, vai dar muita confusão, porque cada graduando está na sua casa, com o seu notebook ou com o seu celular, e é que nem aqui agora, a gente está fazendo essa live, estamos aqui sentadinhos, né? Agora, por exemplo, se eu levantar, tudo isso causa um certo transtorno, né? Então, a gente definiu que eles permaneçam sentados mesmo durante o hino nacional, que é uma coisa, assim, incomum, né? Sempre no hino nacional, tem que ficar, de preferência, né? Uma posição de respeito, se possível, em pé. Né? E outra coisa importante que a gente está fazendo aqui é que todas essas cerimônias estão tendo tradução em Libras. Né? Acho que isso deixa a cerimônia um pouco mais inclusiva. Bom, eu acho que até tu respondeu já a pergunta do Pedro Amorim aqui, a sequência segue a mesma do presencial ou teve alguma mudança? Ela teve pequenas adaptações, né? Que nem isso que eu falei, do hino, né? Que os graduandos permanecem sentados, mas o resto, o fundamental, que é a outorga o juramento, a outorga do grau e a entrega do diploma, a gente está mantendo, mesmo por webconferência. Isso, eu ia te perguntar até quais são os itens do presencial que vocês mantiveram no virtual e que você acha que não pode ser retirado, que tem que ter mesmo no evento, na cerimônia virtual. Eu acho que tem que ter o hino, o juramento, a outorga do grau e a entrega do diploma, né? O que poderia abrir mão, por exemplo, quando é uma cerimônia de gabinete, não tem hino, aqui nas nossas, né? Tô falando no caso da UFSM. Sim. Não tem hino, não tem, só tem a outorga do grau, o estudante, o graduando assina a ata e recebe o diploma, né? Então, isso não pode faltar nunca, né? O juramento, ele faz o juramento e recebe o grau. Isso não pode faltar nunca. O que mais? Bom, a cerimônia... Pode falar. Tá, não, eu ia dizer que essa nova modalidade por webconferência é uma cerimônia nova, a gente está adaptando, acho que não só nós aqui na UFSM, como também as outras universidades. Sim, estou vendo até vários comentários aqui, tá todo mundo se adaptando, né? Sim, então assim, é uma adaptação
as necessidades excepcionais geradas por uma pandemia, né? Então, a gente teve que dar uma resposta rápida a um problema emergencial. Então, a gente tem que fazer inovação em alguns procedimentos, né? E a gente mantém com nenhum custo para o formando. E essa tinha sido uma conquista recente aqui na UFSM, porque nós temos agora o Centro de Convenções. Então, a UFSM já estava propiciando aos seus graduandos uma cerimônia solene de colação de grau sem nenhum custo para o graduando. Só que agora, né, nós temos o espaço e não podemos Não pode fazer. reunir as pessoas, né? Então, a gente teve que partir para a cerimônia por webconferência, cerimônia virtual. Uma vantagem, se é que dá para dizer que é uma vantagem, é que ela tem um alcance limitado, né, de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Que no Centro de Convenções são 1000 e poucos lugares, né? Então, sendo pela internet, o número é incalculável, né? O que a gente destaca como ponto negativo é que não tem a emoção das cerimônias presenciais, né? Não tem toda aquela vibração. Outro problema que pode dar é a internet instável, né? O sinal nem sempre, né, tá bom. Pode ter ruídos e a inexperiência no uso de algumas plataformas. A gente está aprendendo. Então, é uma nova fase. Já teve umas 2 ou 3 pessoas perguntando como é que é feito agora a entrega do diploma, já que não se pode, né, ter nenhum contato presencial, os alunos não estão indo nas universidades. Como é que vai funcionar isso? Esses até que já se formaram. Esses que já colaram grau, eles têm que entrar em contato com o DERCA, né, que é o Departamento de Registro e Controle Acadêmico. Eles estão fazendo a entrega com, tipo assim, hora marcada, sabe, para evitar aglomerações. Então, se está tudo ok, o graduando já cumpriu todos os requisitos, está tudo certo, colou grau na cerimônia virtual, aí é marcado um dia para ele ir no DERCA, assina a ata, porque no momento da cerimônia virtual, quando o graduando entra, ele tem o chat ali para conversa, né? E aí ele coloca o nome dele dizendo que está presente. Aquilo ali funciona como uma ata virtual. Né? E no momento que ele vai retirar o diploma, e ele assina mesmo a ata da colação de grau. A Darcy Moraes Cerimonial está perguntando se estão usando becas nas colações virtuais. Já teve as 2 situações aqui. Se está cada graduando na sua casa, né? Fica difícil que todos eles, como é que a gente vai entregar, né? Mesmo porque a universidade não tem essas vestes, a gente faz a locação. Então, não tem como. Nas primeiras cerimônias, cada graduando na sua casa, sem o uso das vestes talares. Lá no prédio da reitoria, nós temos a sala dos conselhos, que é um espaço onde ocorrem as reuniões do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, é uma sala bem bonita, adequada, assim, espaçosa, fica no andar da reitoria aqui em Santa Maria. Então, o que a gente fez? No dia foi a medicina, que foi a primeira cerimônia, que foi por webconferência. Quem foi à sala foram as autoridades indispensáveis, que era o reitor, o diretor do centro, o coordenador, patrono e paraninfo. E eles ficaram espalhados, sabe, pela sala. No momento de composição de mesa, a gente aprende que tu não pode deixar faltando nenhuma cadeira vazia, né? A mesa tem que estar completa.
Só que nesse caso agora a gente tem que, as pessoas não podem estar próximas, tem que manter uma distância de 1,5 m, 2. Então a gente fez isso, a gente colocou o reitor no centro, o paraninfo numa ponta da mesa, o patrono da outra, espalhamos as autoridades pela sala. Foi assim que a gente fez. E o reitor estava usando as vestes talares, ele usou em todas as notas. Agora teve uma, acho que na sexta-feira passada, teve a colação de grau de um campus nosso aqui, o campus de Frederico Westphalen, foi do curso de agronomia, engenharia florestal e engenharia sanitária e ambiental. E os graduandos fizeram questão de usar as vestes talares. Como eles já tinham feito contato com uma empresa lá, então eles usaram. Cada um na sua casa estava com as vestes talares. Mas não é obrigatório, né, Adriana? A gente está numa época complicada, a gente tem que evitar Tem que se adaptar, então, essa que eu falei agora, essa última, foi cada um na sua casa. O reitor estava aqui na casa dele, o diretor do campus de Frederico estava na casa dele, cada um na sua casa, não teve ninguém presencial. Cada um, foi toda por webconferência. Tânia, tem uma pergunta aqui, a Ana Brito está perguntando como é que ocorre a assinatura da ata. Como eu falei, no momento, nessa cerimônia por webconferência, quando o graduando é uma reunião virtual restrita, não é todo mundo que tem acesso. Eu falei isso ali no início. Então, quem recebe o link para participar daquela reunião, no momento que ele entra, ele coloca o seu nome ali. Diz, Adriana, presente. Aquilo ali fica registrado, fica gravado e serve para comprovar que ele participou da cerimônia de colação de grau online. E depois, quando ele for retirar o diploma, ele faz a assinatura na ata, lá no DERC. Uhum. Tem vários comentários, gente, eu não consigo ler todos ao mesmo tempo, mas já vi assim que teve o pessoal do IFB Eventos, que está sempre presente, Pompílio, o Pedro Amorim, elogiando bastante a nossa live. Então, ó, tá de parabéns, Tânia. A gente estava assistindo a live do Pedro antes, do Pedro. Eu tive que sair antes, correndo, para poder fazer. Mas depois, se ficou gravado, eu volto a assistir o pedacinho que eu perdi. Não podemos perder. Bom, voltando então ao assunto das colações virtuais. Fora o uso, já que não é obrigatório usar o uso de beca, tem alguma restrição? Porque esses dias eu estava assistindo não sei se foi uma live ou alguém comentando que teve alguns problemas nessas solenidades virtuais, que por que não precisa usar as vestes, né, as becas, o pessoal estava indo assim meio desleixado até. Tudo bem, né, que as pessoas não vão ser filmadas por inteiro, mas eu já vi algumas que o pessoal, que acho que era da medicina, não sei, estavam com seus jalecos, achei interessante a ideia também, né? A gente dá uma orientação, né, para quem procure usar uma roupa adequada, né, porque é uma cerimônia de colação de grau, né, vai ficar gravada, não é a que eles imaginavam que seria, né? Sim. Ninguém estava prevendo essa pandemia, né? Mas é o que temos para o momento, não tem o que fazer, né? E a gente não imaginava isso, sabe, Cláudia? Em todos esses encontros do Forcis, por exemplo, vestes talares é um tema que sempre dá bastante discussão, assim, a gente fica, se é obrigatório, não é, tem que manter a tradição, então a gente tenta manter, só que às vezes fica difícil, né, para o graduando, o custo é muito caro, a universidade não tem como, universidade meio complicada, né, devido a muitos cortes no orçamento das universidades, então fica complicado, né.
Mas a gente, dentro do possível, tenta manter esse rito, essa tradição do cerimonial universitário. Agora a gente está numa nova época que não sei até quando vai, né? Então, a princípio, assim, não, logo vai voltar ao normal. A gente quer, né, que volte o quanto antes, só que por enquanto ainda Sim, não já sabemos. estamos há 5 meses, né? Nesse, É isso aí. Não. nessa Então, quarentena e não se tem perspectiva de abertura. Tem uma pergunta aqui, se foi feita alguma resolução específica para o cerimonial virtual? Acredito que não, né? Ou sim? não, tem uma resolução, uma instrução normativa da Pró-Reitoria de Graduação. Se vocês entrarem no site da UFSM ali, vocês conseguem Da, ver. da Tem ela, está própria disponível universidade. ali. Uhum. A gente está tentando ter algumas regras, né, mesmo para essas cerimônias virtuais. A gente foi pego de surpresa, assim, nessa nova modalidade, mas agora a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, tem várias instituições que estão fazendo cerimônias por webconferência, né? Uhum. E cada uma tenta fazer da melhor maneira, né, Adriana? Só que às vezes surge algumas É tudo diferenças aí. aprendizado, o pessoal está tudo aprendendo, né? Tanto Ah, cerimonial quanto o mestre de cerimônias também se adaptando a esse novo tipo, né, de sim, cerimônia, uma coisa porque que eu nunca imaginei, Adriana, sério, seria dizer assim, não, pode ficar sentado durante o hino, sabe? Eu nunca assim, imaginei que ia ter que falar isso, sabe? Mas não se falasse há um tempo atrás, bem capaz, não pode, né? Mas estamos sim, no orientando os modo virtual não graduandos. tem como ficar de pé porque É, perde o porque a gente enquadramento. já tem vários problemas, né, de instabilidade do sinal, de inexperiência no uso dessas plataformas, né? Tá novo para todo mundo. Então, É, vamos tentar minimizar, sabe? Até nas primeiras, a gente não passava nenhum vídeo. Geralmente a turma tem um vídeo de homenagem aos pais. uhum, E nas primeiras colações a gente não passava, não. Assim, vamos fazer o que é preciso, o básico mesmo, para ter menos problemas, né? Agora que a gente já está tendo um know-how, assim, que a gente já está aprendendo, agora a gente já está incluindo os vídeos de homenagem aos pais para encerrar a cerimônia, né? Fica. Eu vi que a Solange, que é a nossa mestre de cerimônias, está participando tá aí, aqui também. tá. Que bom. Ah, vou aproveitar que nós temos, acho que o quê? Uns 15 minutos ainda de tempinho. Mas aproveitar, eu queria te perguntar se a Universidade de Santa Maria já começou as aulas, pelo menos no formato EAD ou não. Foi aprovado na reunião do ontem, acho que foi ontem que teve uma reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, foi aprovado regime de exercícios domiciliares especiais, que é uma ferramenta utilizada para viabilizar as atividades acadêmicas. Mas Uhum. ela já estava funcionando agora nesse primeiro semestre, só que a adesão não era obrigatória, né? Porque é muito complicado, né? Cada graduando, cada estudante tem a sua realidade. Tem muitos que o acesso que eles têm à internet é quando estão aqui na UFSM e moram na casa do estudante. Então, estava meio difícil, meio complicado de exigir que eles participassem. A universidade até tentou manter um, não perder o contato, sabe, com Uhum. os seus estudantes. Então, esse regime, esse rede, foi ofertado aos alunos desde que, não desde o início da pandemia, né, um pouco depois. E agora, como não tem previsão ainda do retorno das aulas presenciais, agora foi aprovado esse regime de exercícios domiciliares especiais
para o segundo semestre de 2020. Né? E aí vai começar, então, algumas aulas EAD. Já está tendo, né? Só que Uhum. não era obrigatória. Uma coisa que eu me lembrei, me esqueci, agora lembrei de novo. Quando a gente estava falando nas colações virtuais, que as universidades federais normalmente têm alunos de fora do seu estado, né? Normalmente, eu vejo aqui em Porto Alegre, na UFSPA e na URGS, tem muita gente do norte, do nordeste, do centro-oeste, né? Às vezes mais até que os próprios gaúchos frequentando alguns cursos. Então, essa possibilidade do virtual, que eu acho legal, porque familiares que muitas vezes não teriam condições de assistir a colação de grau, né? Não teria condições de Sim. viajar lá do norte para Santa Maria, por exemplo, para assistir a formatura. De repente, até uma de se. Eu não sei se vocês têm costume de passar, mesmo sendo presencial, passar pelo YouTube ou por alguma outra plataforma para os familiares ou não. É porque eu acho uma Sim, a ideia gente boa, estava assim. tentando fazer isso sempre nas cerimônias solenes de colação de grau, que Uhum. estavam sendo realizadas no nosso centro de convenções. A gente estava tentando, dentro do possível, fazer sempre a transmissão, né? Pelo Farol, que nem eu te falei, que é Uhum. essa plataforma que é o FSM tem, né? Então, tudo tem um lado bom, né, Adriana? Vamos pensar assim, Sim. que aí é ruim porque perde um pouco em emoção, mas ao mesmo tempo essas por webconferência possibilitam que o pessoal não só do Brasil, do mundo inteiro participe, Posso né, assistir, assista à colação de grau. Né? E a UFSM tem alunos, nós temos em torno de 29 mil alunos que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então agora assim fica complicado, não tem como chamá-los de volta, sabe? Vamos fazer aula presencial agora. Está muito complicado. Temos que nisso o nosso reitor está sendo bem coerente, sabe? Vamos manter a suspensão das atividades presenciais e querendo retomar o mais breve possível, né? Mas também não podemos ser inconsequentes, né? Temos que esperar mais um pouco. Tem alguns recadinhos aqui que eu vou conseguir ver para tu ficar sabendo, porque depois que grava a gente não consegue mais ler comentário nenhum. Luciane, mandando parabéns, Tânia e Adriana, um grande abraço, minhas queridas. Viajando solzinha. A Tânia é a nossa melhor MC. A Sol, que é a mestre da cerimônia, Solange, né, que está fazendo, Uhum. ela que está indo lá na reitoria e está fazendo as Parabéns, cerimônias como a Tânia. O gente FSM presenciou. está muito bem assessorada. Eli Mortari. Tu é muito elogiada É minha aqui. professora, essa aí. Cheia de fãs aqui, Tânia. Cheia de fãs. Eu vi que pessoal Tânia é maravilhoso. top. Ó, olha, tem até do Forcis. O Rei. O Parabéns, raio. Adriana. Parabéns. O Rai, desculpa. Parabéns, Adriana. Parabéns, Tânia. Obrigada. Eu que agradeço tanta gente boa aqui assistindo. Que a Tânia tem bastante coisa para ensinar. Nós temos as lives do Forcis, Adriana. Não sei se tu vai falar alguma coisa sobre isso. Sim. Só deixa eu Sabe dar um que a gente recadinho aqui teve que tempo. a Micaela me deu uma dica aqui. Só para ressaltar que não é EAD, é uma modalidade diferente. As IFES foram autorizadas a ministrar aula pelo sistema remoto. Eu falei Remoto. que era aula Muito bem, EAD. Micaela. É isso aí. Vamos lá, vamos aprender os termos certos. Falando em Forcis, o Forcis é um fórum do cerimonial universitário, né? E vai começar, já teve umas semanas anteriores, teve várias lives muito interessantes sobre as mestres de cerimônias femininas. E agora Teve um web encontro de cerimonial universitário, teve foi um web muito encontro que interessante. eu, que Né? eu assisti, foi muito bom também. E Uhum. agora vai começar uma nova série de lives. Eu queria que se tu pudesse falar quais são os temas e as próximas datas que vai ter, que a gente ainda tem 10 minutos. Tá.
eu achei que é um projeto bem interessante dessa nova diretoria do Forcis, que o nome do evento é A Evolução do Cerimonial Universitário por Seus Protagonistas. É uma série de entrevistas entre os convidados, será realizado por meio de, que nem essa live, assim, transmissão ao vivo pelo Instagram do Forcis, e ele se configura numa homenagem e uma oportunidade para conhecer a trajetória dos motivadores da construção do fórum e a contribuição de cada um para o cerimonial universitário brasileiro. O Forcis começou em 2007, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, foi a primeira edição. Nós já temos 12ª, esse ano seria em Manaus, mas devido à pandemia, né, não tivemos. Foi então, virtual. Voltando a esse projeto, né, esse evento contará, então, com 4 entrevistas debate dos profissionais que atuaram e atuam nas instituições de ensino superior. As lives serão mediadas por membros da comissão organizadora ou convidados por ela, sempre pela conta do Forcis no Instagram. Então, esse evento contribuirá para que os profissionais que atuam na área tenham a oportunidade de conhecer e discutir com aqueles que fizeram do cerimonial universitário a sua carreira e a sua vida, né? Então, começa agora, dia 13 de agosto, às 18 horas, com a Maria do Carmo Leite Azevedo, a nossa querida Carminha, da Universidade Federal de Alagoas, e com o também querido Pompílio Geraldo Fidelis Neto, da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi onde tudo começou, com a mediação do Wilderson Queiroz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No dia Está 20 aqui de presente, agosto, inclusive. o Wilderson. No dia 20 de agosto, às 18 horas, teremos a Iracilene Carvalho Ferreira, da Universidade Federal de Ouro Preto, e o Manuel Veras Cruz da Silva Filho, da Universidade Federal do Piauí. O Manuel, eu conheço ele há muito tempo, a gente já está junto nessa seara do cerimonial universitário. Sabe muito também de cerimonial. O Manuel sabe muito. O mediador vai ser o Tchaikovsky Oliveira, da Universidade Federal de Campina Grande. No dia 27 de agosto, no mesmo horário, vai ser a Maria Augusta Pereira Jorge, a nossa querida Guta, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e eu, aqui da UFSM. E a mediadora vai ser a Micaela Câmara, da Universidade Federal de Jataí. Para encerrar, no dia 3 de setembro, às 18 horas, será com a Cláudia Maria de Albuquerque Lordão, da Universidade Federal do Ceará, e o Francisco Ferreira Vilela, da Universidade Federal da Grande Dourados, com a mediação do Gilson Eloy Mafusa, da Universidade Técnica Federal do Paraná. Eu acho que vai ser um evento bem interessante, umas lives imperdíveis aí, ó, pessoal. Também acho. E aí é bom seguir, quem não segue, seguir o Instagram do Forcis, porque aí fica se atualizando e o próprio Instagram, o Facebook também vai passar no Facebook, já vai avisando a gente quando está ao vivo, né? Porque às vezes a gente se perde na agenda. E é tanta live que a gente acaba se atrapalhando. Eu tenho anotado na minha agenda, né? Porque senão eu esqueço. É muita informação. Tânia, bastante gente aqui agradecendo a transmissão de conhecimento, compartilhamento do teu conhecimento, que é muito rico para todos nós que trabalhamos com cerimonial e mestre cerimônias. Queria te agradecer muito ter aceitado. Que bom que eu consegui te convencer, não estava querendo aparecer ao vivo. A primeira live, né? Mas agora só vai, viu? Já tem a próxima agora do Forcis. Pois é, eu achei que essa do Forcis seria a primeira, no fim recebi o teu convite. Já está treinada, já pode fazer várias. Já.
E, então, te agradecer imensamente a tua participação e até uma próxima live, então. Eu que agradeço, Adriana, mais uma vez, agradeço muito o teu convite, fiquei muito honrada, muito feliz. Agradeço a todo o pessoal aí que se disponibilizou a assistir a live, aos colegas, amigos queridos do Forcias, as minhas colegas aqui da UFSM, a Cendi, a Sol, a Danusa, todo o pessoal daqui, a alguns familiares que eu vi que também estavam aí assistindo, muito obrigada. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto muito de abraço, sabe, Adriana? Então, quero deixar aqui um forte abraço virtual Ah, para todos vocês, até a gente poder se abraçar de verdade. Um beijão e muito obrigada. beijo, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Gente, muito obrigada pelo carinho. Eu vi que tem muitas mensagens elogiando a live e parabenizando a Tânia e a mim. Muito obrigada. Na hora é muita confusão aqui de comentários, a gente não consegue ler tudo, mas agradecer a presença de todos vocês nesse dia aqui, pelo menos o meu está frio, chovendo e de noite. Ah, eu vou corrigir aqui que a primeira live do Forcis é dia 14 de agosto e não dia 13, tá? Vai ser no dia 14 de agosto, agora, nessa sexta-feira, às 18 horas, no Instagram do Forcis. Vão lá, se inscrevam no Facebook, sigam no Instagram, que vocês vão ficar sabendo de bastante coisa boa que Forcis é um grupo bem legal que compartilha bastante conteúdo com todos. Muito obrigada e até uma próxima.